Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Valéria, eu sou contadora de histórias infantis há muito tempo. Também realizo treinamentos e capacitação de professores para o Ministério Infantil. E hoje eu quero contar para vocês sobre a arte de contar histórias. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Quem gosta de ouvir histórias aqui? É impressionante! Além das crianças, os adultos se encantam com uma história bem contada. A arte de contar histórias é uma das mais antigas artes. A arte de contar histórias é um meio de transmitir ideias, levar novos conhecimentos, guardar tradições e ensinamentos. A exemplo disso, nós temos o povo judeu, que a história está aqui no Antigo Testamento. E por falar em Antigo Testamento, no Novo Testamento nós temos os evangelhos, a vida do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, foi o maior contador de história, o mestre por excelência. E ele contava suas histórias por parábolas para ensinar as pessoas tudo sobre o reino espiritual. Ele usava as coisas do dia a dia das pessoas, a agricultura, o sol, a paisagem, a natureza, o mar, para exemplificar coisas espirituais para que as pessoas pudessem compreender e imaginar o reino de Deus. Por isso, neste módulo 2, nós vamos trabalhar sobre a arte de contar histórias bíblicas, porque a nossa base de ensino será a Bíblia. As histórias bíblicas, elas iluminam o nosso interior, a nossa mente, o nosso coração e ainda nos aproximam de Deus e aumentam a nossa fé em Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, contar uma história bíblica é uma arte. Não deve ser visto como um momento qualquer para se passar um tempo, mas sim, através da história da Bíblia, fazer ligações com a nossa vida. Por isso, contar uma história bíblica é uma arte e não deve ser visto como um momento qualquer de se passar um tempo, mas sim, através das histórias, fazer ligações para a nossa vida de preciosos ensinamentos que Deus quer nos dar. Porque a palavra de Deus também nos diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E agora a minha segunda pergunta: quem gostaria de ser um bom contador de histórias? Muito bem, para você ser um bom contador de história, eu quero falar hoje sobre alguns requisitos que o contador de história precisa ter. E esses requisitos, você mesmo pode cultivá-los em você. E eu vou te dar as dicas. Vamos lá? O primeiro requisito começa com a letra A. A de amor. A primeira condição para eu ser um bom contador de história é ter amor. Ter o coração cheio de amor, pleno do amor de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, cheio de amor. Pois o amor de Cristo nos constrange. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Jesus, o amor de Jesus nos constrange, está derramado nos nossos corações. Logo, a primeira coisa que eu preciso ter na minha vida é o amor de Deus derramado no meu coração. Primeiro eu preciso amar a Deus e depois amar as crianças. É necessário que o professor ame as crianças, independente de cor, de raça, de tamanho, de posição social, de família. Ame todas as crianças, demonstre amor e carinho por elas. Tenha sempre um sorriso. As crianças procuram pessoas que a amem. Logo, você conquistando o coração da criança, haverá maior probabilidade da criança ouvir e guardar a sua história. A terceira coisa é o amor à história. Nós estamos tratando da palavra de Deus, a arte de contar histórias bíblicas. Logo, você precisa também ter amor pela palavra de Deus, amor pelas histórias. A sua história tem que sair de dentro do seu coração, tem que ser de coração para coração. Lembre-se que através da sua história você vai contribuir para a formação, para a personalidade da criança. O segundo requisito é a esperança. E de esperança. Tenha esperança de que a sua história dará muitos frutos na vida dos seus alunos. Esperança de que você está levando a preciosa semente que é a palavra de Deus no coração da criança e ela não voltará vazia. Por isso, seja corajoso, tenha fé em Deus, porque Ele vai te capacitar para ser um bom contador de história. Tenha o coração aberto para a morada do Espírito Santo, porque Ele te dará inspiração. O terceiro requisito é o investimento. Você, como contador de história, precisa investir na sua vida. Precisa investir como? Com o seu tempo, se dedicando, lendo a palavra de Deus. Leia várias vezes a história da Bíblia, leia o capítulo inteiro para você ver qual é o contexto, veja a palavra difícil, veja o significado, leia, releia, domine bem o assunto. Você precisa se dedicar. A própria Bíblia nos diz que se o nosso ministério é ensino, que haja dedicação no ensino. Então, nós precisamos investir o nosso tempo lendo e estudando a palavra de Deus para a gente conseguir transmitir a história para a criança com um objetivo. Isso a gente vai estar vendo nos outros módulos, mas toda a história precisa ter um objetivo a ser alcançado. Eu não posso levar apenas o conhecimento do fato do que aconteceu, mas eu preciso levar mudança de vida para minha criança através da minha história. E a outra questão no investimento é você investir também em materiais, em recursos visuais. Depois nós teremos também uma aula com recursos visuais, porque a criança, ela assimila muito mais através daquilo que ela vê do que aquilo que ela ouve. Então nós temos que trazer o lúdico, contar uma história bíblica, levar a criança à imaginação, e eu trazendo coisas lúdicas, coloridas, coisas que fazem parte do mundo dela, eu vou conseguir fazer com que essa história penetre no seu coração. Então, invista. Esse requisito é muito importante. Você se tornará uma influência amiga e marcante na formação da personalidade da criança. E o nosso penúltimo requisito é o requisito da oração. De oração. A oração é uma prova de atitude, de dependência total do Senhor. É a demonstração que eu quero manter a minha comunhão com Deus. Nós, contadores de histórias, somos instrumentos de Deus
para levarmos a mensagem da salvação para as crianças e também contribuirmos para a formação espiritual da criança. Então nós precisamos orar e pedir a Deus a unção do Espírito Santo para que nos dê sabedoria ao falar, ao contar histórias, para que desperte na criança o interesse em ouvir as nossas histórias, porque assim essas histórias transmitirão lições para a vida da criança e que ficarão armazenadas no seu coração. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 18 e no versículo 14, Jesus ele disse assim: da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Então, o último requisito é o de urgência. É necessário nós nos conscientizarmos que nós precisamos contar histórias para as crianças, histórias bíblicas, com urgência. Não deixe para amanhã. Quando eu me aposentar, eu vou contar história. Quando os meus filhos crescerem. Quando eu alcançar determinado objetivo, terminar os meus estudos. Não faça isso. É urgente nós trabalharmos para o reino de Deus. Faça tudo isso e concilie com o seu trabalho, que é um trabalho de Deus e para Deus, com o seu trabalho de contar histórias para crianças, porque através dessas histórias nós alcançamos o coraçãozinho da criança, nós levamos a salvação, porque elas podem se perder, mas quando nós nos arrependemos, nós podemos ser reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Então, querido professor, tenha em mente que é muito, muito urgente. E eu gostaria de fazer uma oração com você. Quero chamar aqui o nosso amigo Joãozinho, que vai fechar os olhos, e nós vamos fechar os olhos junto com o Joãozinho e vamos orar. Feche os seus olhos. Meu Deus, muito obrigada por este momento tão especial, Senhor, em falar para as pessoas, incentivar que cada ouvinte seja um contador de histórias bíblicas. Eu quero pedir a tua bênção, a tua unção, que o Senhor venha capacitar a cada um, que o Senhor venha nos usar como instrumento nas tuas mãos para evangelizarmos o mundo, evangelizarmos as crianças e levarmos a sua preciosa palavra através de lindas histórias bíblicas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite e que o teu Espírito Santo venha nos dar inspiração. Amém. Então, pessoal, é isso aí. Um bom contador de história precisa desses 5 requisitos, que são A de amor, E de esperança, I de investimento, O de oração e U de urgência. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês na nossa próxima parte da aula, a arte de contar histórias bíblicas. É isso aí, pessoal. Tchau, pessoal!